Então, irmãos, nesta noite eu quero trazer uma palavra. É uma palavra pequena, mas é uma reflexão muito importante para a nossa vida, que cabe na nossa vida. O Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Amém? Os irmãos podem sentar? Irmãos, este salmo é salmo de Asaf. Salmo de Asaf. Não é salmo de Davi, é salmo de Asaf. Porque Asaf também ele era salmista. Então, às vezes a gente, salmo de Davi, a gente não olha direitinho porque pode não ser de Davi, tá? Porque Davi ele escreveu mais salmo do que todo mundo. Na verdade, esse número 73 acaba sendo assim, porque Davi escreveu 73 salmos, mas esse aqui não é de Davi. Asaf, eu acho que ele escreveu 13 salmos, Asaf. Esse Asaf, ele era amigo de Davi. Ele era músico de Davi, Asaf. É ele que cantava no templo. É ele que cantava os louvores, é ele que puxava os louvores. Ele era um levita. Ele louvava, ele que era o responsável pela música, Asaf. Mas é interessante que esse Asaf, que é um salmista, um homem devotado a Deus, que louvava a Deus, ele quase que se desviou. Mas assim, uma importante, ele quase desviou, ainda bem que não desviou, né? Eu estava falando até aqui de manhã, não foi, Elias? Que a pessoa tem que ter muito cuidado, irmãos, para não desviar da casa de Deus. Cuidado para você não desviar. Não saia da casa de Deus. Eu estava falando aqui à tarde que o culto da oração da tarde, foi oração com os jovens, né? Então foi bom, porque aí a gente comenta assunto da vida dos jovens. Os jovens que estão aqui, no decorrer da tua vida, de repente, adolescente, você vai conhecer alguém que vai te chamar para uma vida errada. Não vá. Porque ali é o momento da sua vida. Porque uma atitude errada pode fazer você viver consequências na vida que você vai te trazer choro e sofrimento. Alguém pode te chamar, vamos ali, vamos fumar um cigarro. É sempre assim, né? Aí tem festa, é sempre na época de festa, ainda mais festa de município. Vem cantor. Aí o jovem vai lá e o amigo, não, fuma um cigarrinho, é só para tirar onda. Esse tal de tirar onda vai arrebentar com a tua vida. Vamos ali, bebe um pouquinho, bebe uma cervejinha, só hoje na festa. Ali que começa. A droga, só um pouquinho. Ali a pessoa está ficando viciado. Ou seja, você está na casa de Deus, não saia por nada. Eu estava falando aqui para os jovens de manhã, eu sou criado na igreja, nascido e criado na igreja. Mas eu batizei com 12 anos de idade. Com 11, não sei, bem novinho. Mas a minha família, os meus irmãos, todos foram batizados aqui em Dores, porque a gente foi criado aqui na infância. Então a minha mãe, ela queria que todos os filhos dela batizassem aqui em Dores. E batizaram, os mais velhos, e foi batizando. Só que quando eu tinha essa idade, de 11 anos, eu estava morando lá no Rio. Aí a minha mãe falou, não batiza, porque você vai batizar lá em Dores. Vai ter viagem para lá e você vai batizar lá. Só que eu com 11 anos, eu olhava os jovens da igreja, eu tinha inveja deles. Eu falei, caramba, para mim eles eram o herói da minha vida. Eu falei, poxa, eu queria cantar naquele grupo, mas para cantar eu tenho que batizar. Sabe o que eu fiz? Um dia teve um batismo lá na igreja, lá no Rio. Eu fui lá, batizei. Voltei para casa e falei, mãe, já estou batizado, já era. Aí, meu, já era, mãe, estou batizado. Não teve jeito. Porque eu tinha tanta vontade, que eu tinha tanta convicção do que eu queria, que eu fui lá na igreja, falei para o pastor, eu, assim, como eu criado na igreja, o pastor, né, sabia, eu sou filho de pastor, porque eu era outro dirigente.
Mas meu pai que era o pastor presidente. Mas tinha pastores, auxiliares. E eu falei, não, eu vou batizar. E ele falou, você pode batizar, tu é criado na igreja e tal. E eu batizei, cheguei em casa e falei, mãe, estou batizado, já era. Não teve jeito. Por quê? Porque eu tinha tanta vontade de batizar, de ficar firme. E isso acaba fazendo com que a gente vai desviando os olhos do mundo. Porque o mundo está aí. Se você for nessa, vamos só ali, vamos só isso, é só um copo, é só um trago. Isso vai te desviar. Depois você vai viver consequências que você não precisaria ter vivido. Então aproveita o tempo, a oportunidade, os adolescentes. Eu estou falando aqui porque tem adolescente aqui, irmão. Eu sou criado na igreja. Eu sei que adolescente entende tudo que se fala na igreja. Eu, quando era adolescente, o pastor pregava. Eu lembro, eu era adolescente, o pastor pregando sobre meu Deus, fugiu da mente. O jovem que saiu de casa, que largou a família e que pegou o seu dinheiro e foi viver dissolutamente. Filho pródigo. Poxa, ninguém me ajudou. O filho pródigo. E o pastor pregando e falando que ele vendeu tudo e depois ele foi cuidar de porcos e ele estava sujo. E eu adolescente, não era batizado ainda, era bem... E na minha mente eu ficava com aquilo na mente, pensando, o pastor pregando e eu lá, caramba, o cara vivendo no meio do porco, no meio dos animais. E ele desejava comer as bolotas dos porcos, mas as bolotas dos porcos, hoje eu entendo, que é a comida do porco. Eu ficava ali, será que ele quer comer deixa eu falar aqui a expressão, em português, claro. Comer o excremento, as fezes, né, do porco. Eu falei, será que ele quer comer o que o porco expele? Eu ficava assim, gente, ele quer comer. O porco vai lá, faz a sua necessidade, o cara quer comer. Eu ficava com aquilo na mente, eu ficava meditando naquilo que estava falando, adolescente. Então eu tenho certeza que aquilo que eu falo aqui hoje, você pode às vezes não ter a ideia exata do que eu estou falando, mas lá na frente você vai refletir no que eu estou falando. Porque a nossa mente, a gente tem uma parte que chama de arquivo esquecido, que fica lá. Toda vez que você precisa, você vai lá e a tua mente traz aquilo para você, né? no subconsciente. Então a palavra que a gente fala fica gravada. Então eu tenho certeza que esta mensagem ela serve para vocês. Então o tempo de servir a Deus é agora. Entregue a sua vida para Deus mesmo. Não deixe o tempo passar. É o tempo de servir a Deus. Esse salmista aqui, ele quase que se desviou, mas por outro motivo. Por quê? Ele disse assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí eu te faço uma pergunta, aí você pode até dizer assim, poxa, mas é uma pergunta tão infantil, mas como está aqui no texto eu vou fazer. Gente, eu vou fazer uma pergunta para você. Verdadeiramente bom é Deus para você, irmão? Não é pegadinha não, eu estou perguntando mesmo. Verdadeiramente bom é Deus para você? Vocês não entenderam não? Eu estou fazendo uma pergunta. Verdadeiramente bom é Deus para você? Sim. Então aqui, verdadeiramente o salmista está dizendo. É verdade ou não é, meu irmão? Deus é bom ou não é? O salmista está dizendo, Asaf, verdadeiramente bom é Deus. Só que o fato de você dizer que bom é Deus, ou o salmista dizer que bom é Deus, Asaf dizer que bom é Deus, no entanto, você tem essa ideia exata que bom é Deus, que Deus é bom. Mas aí tem os conceitos da vida, o que você vê lá fora, o que você enxerga. Aí ele fala assim, quanto a mim, isso aqui é muito interessante. Ele diz que bom é Deus. Ele está tendo uma definição de Deus. Qual é a definição que Asaf tem de Deus? Que bom é Deus. Agora, quanto a ele, a Asaf, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Aí ele fala assim, faltou
pouco para que escorregasse os meus passos. Gente, tá vendo como é que é as coisas? Ele disse que faltou pouco para ele, para ele se desviar, para ele cair. Por que que o salmista Asaf estava passando por isso? Mesmo ele tendo a ideia de que Deus é bom, ele entra numa crise. E eu vou dizer para você, é uma crise que às vezes as pessoas passam. Você pode ter passado. Sabe qual foi a crise de Asaf? Ele fala, o salmista é sincero. Ele diz no versículo 3 que ele tinha inveja dos loucos, dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Gente, Asaf, Renato, ele via o ímpio prosperar e isso fazia ele ficar e com inveja do ímpio. Ele está sendo sincero, porque tem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho inveja de ninguém não, não, eu não. Meu irmão, Deus conhece o coração. O salmista está sendo sincero com Deus. Ele está dizendo, eu tinha inveja do ímpio. O texto todo, são muitos versículos, 28 versículos, mas ele explica aqui nos versículos seguintes, que ele via o ímpio prosperar, ele via o ímpio se dar bem, ele fala aqui que o ímpio não passava por aperto, até na morte. Ele falou, como é que pode o ímpio ter uma vida boa? O cara, tudo que ele quer, ele tem, ele consegue tudo. E ele olha aquilo ali, ele quase se desvia, porque ele fala assim, gente, o ímpio, o justo está passando aperto, o camarada está ali na moenda, direto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um amigo meu, que ele falou para mim, que ele trabalhava nessas festas aí festas de prefeitura, mas outra pessoa também já falou comigo, que vai ao dia dos crentes, ninguém nada na festa. Aí alguém até falou assim para mim na época, não, rapaz, que o crente está tudo na prova, está sempre faltando dinheiro. Mas como é que pode? A festa do ímpio tá lá e gasta dinheiro. Cadê o dinheiro dos crentes, irmão, para ir na festa e comprar? Ou seja, será que o salmista, ele tinha essa ideia de que o justo, ele estava sempre no aperto e o ímpio estava tendo uma vida boa? Aí ele está dizendo, como é que pode isso? Eu vejo, vamos dizer assim, eu estou vendo o ímpio, o cara tem vida boa, a vida dele não tem aperto nenhum. O cara está sempre com um carro novo, trocando de carro. Eu estou com uma bicicleta, não consigo trocar um pedal na minha bicicleta. E o ímpio está prosperando. Ele diz, que negócio é esse? Quando ele começa a pensar isso, irmãos, a Bíblia diz que o salmista, ele quase se desvia. Ele falou, não, tem alguma coisa errada, acho que negócio é esse? Eu sou temente a Deus, as coisas não acontecem na minha vida, as coisas não mudam, eu estou sempre no aperto, estou sempre na dificuldade. O cara é ímpio, ele está sempre prosperando. Isso faz com que ele quase se desvia. Só que ele vai falar uma coisa importante. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele diz, isso me doeu, é difícil entender. Aí ele fala no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele fala que quando ele entrou no santuário de Deus, é como se ele dissesse assim, eu entrei no templo, eu fui para a igreja, e lá alguém começou a falar e eu comecei a entender. Você está entendendo, irmãos? Porque, na verdade, a ideia de Asaf é de muita gente. Às vezes a pessoa fica falando, poxa, eu sou trabalhador, eu sou fiel, eu tenho uma família direito, eu quero ir para a igreja, não consigo. Às vezes até para servir a Deus é difícil. Eu quero ir para a igreja, não consigo, não passa uma carona, não passa um carro para levar. Aí tem gente até que fala, né? Se fosse para ir para bagunça, passava 10 caronas, mas eu quero ir para a igreja. Ô, bendita a hora que não passa ninguém, que tribulação. O salmista, ele está com esse questionamento, mas ele diz assim, quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Aí ele fala no versículo 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho,
quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Então ele está dizendo o quê? Que na verdade o ímpio, ele está num caminho escorregadio. O que é caminho escorregadio? Aqui ó, daqui a cai. Ele está dizendo que o ímpio, de repente a vida dele cai. Que de repente a vida dele é ceifada. Então, quando ele entra na presença de Deus, ele começa a entender. Porque, irmãos, a gente olha as coisas pela aparência. Não, peraí, o cara está bem, está tudo funcionando tranquilo. Mas, irmãos, aquilo ali é passageiro e aquilo ali ele está num caminho escorregadio. O salmista está dizendo aqui, eles caem na desolação, como no momento. Ou seja, aquilo que eles se apoiam, a sua riqueza, o seu poder, aquilo acaba no momento, meu irmão. E o salmista, ele está dizendo que como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O salmista está dizendo que de repente, assim como você dorme e acorda, de repente, Deus vai entrar com providência e eles se tornarão pessoas desprezíveis. Por quê? Porque a vida deles está baseada naquilo que eles têm. Não é na eternidade. O salmista antes, ele achava que aquilo ali era tudo. Mas depois ele vai entender que aqueles homens, apesar de eles estarem bem aparentemente, nas questões eternas, meu irmão, nas coisas da vida eterna, eles estavam pobres, eles eram pessoas miseráveis. Então preste atenção. Quando você vê, tá tudo bem, meu irmão, a pessoa só está bem se ela está com Deus. A pessoa, ela está bem se ela estiver bem com Deus. Às vezes a gente tem a ideia, como o salmista, pela aparência. A gente olha a pessoa, tá bem. Tá bem? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes a gente olha as questões humanas. Irmãos, o ser humano, escuta isso aqui que eu vou dizer para você, ó. O ser humano é um ser insaciável. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui do mundo secular. O cara, ele pode ser um jogador de futebol. Aí o cara olha assim, não, eu estou dizendo assim, um contexto geral. O cara olha assim, poxa, um jogador de futebol é um cara rico, ele está bem de vida. Mas o jogador de futebol, ele olha um jogador que ganhou o troféu de melhor jogador do mundo. Aquele cara, ele é rico, ele é milionário, é famoso, mas ele não fica feliz porque tem outro lá no topo, acima dele. E o outro que ganha um troféu uma vez, ele fica ansioso porque tem um que ganhou duas. O que ganhou duas, ele fica triste porque o cara ganhou 3 e 4. Sabe o que é isso? É o ser humano que é insaciável, meu irmão. Ou seja, às vezes a gente acha que, se eu ganhar um carro, eu vou ficar feliz. Mas aí você vai ver outro carro mais bonito que o teu. Eu falei, poxa, aquele cara lá deve ser mais feliz que eu, que o carro dele é mais caro que o meu. Poxa, se eu fizer uma casa bonitona, eu acho que eu vou ser feliz. Aí o cara olha, não, mas tem outra casa mais bonita do que a minha. O rapaz estava dizendo para mim, eu fui trabalhar numa empresa, me deram o melhor caminhão da empresa, mas os outros disseram assim, poxa, eu queria tanto dirigir aquele caminhão. Gente, ou seja, o ser humano é insaciável, não adianta a gente se apegar nessas coisas não, meu irmão. Você sabe por quê? A única coisa que faz o homem, ele saciar os anseios da sua alma, é ter a presença de Deus no seu coração, pode ter certeza. Quando Deus está na tua vida, você pode ter uma casa simples, mas você tem paz. Você pode ter um carro simples, mas você tem paz. Isso é ser saciado. Meu irmão, porque o que sacia a fome da alma do homem não são coisas externas não, meu irmão. Quando Deus criou o homem perfeito.
Deus não disse para o homem que ele devia ter coisas externas para ele ser um homem feliz. Não. O que fazia o homem ser feliz é todos os dias ele ter a presença de Deus na vida dele. É todos os dias Deus falar com Adão. Aquilo ali era a alegria dele. Aquilo ali saciava ele. Ou seja, a alegria do ser humano é ter a presença de Deus. O salmista aqui no início, ele estava confuso. Ele via as pessoas prosperando, tendo bens e tendo aparentemente tudo bem. Mas ele olhava assim, poxa, e o homem temente a Deus? Ele passando por dificuldade. Meu irmão, você pode passar por dificuldade nessa vida, não importa. O que importa é você estar bem com Deus. As coisas podem melhorar ali, claro que pode, mas isso não deve ser o nosso foco principal. A essência da nossa vida é a presença de Deus. Por quê? Porque o ímpio, ele passa, de repente acaba tudo. Mas e se ele não teve uma atitude de servir a Deus? Jesus falou assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta? Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Não vai adiantar nada, porque a Bíblia diz que vale mais uma pessoa salva do que o mundo inteiro perdido. Meu irmão, para Deus, vale mais uma pessoa salva do que o mundo inteiro. Preste atenção, a gente tem que olhar com o olhar de Deus. Deus não te vê como o homem vê. O ser humano olha a pessoa pela aparência. Às vezes o cara chega todo arrumadão, assim, aí deve ser o cara. Aí chega o outro, não está arrumado. Não. Ué, mas aquele lá é com ele que pode estar. É com ele que pode estar a honra. Mas o ser humano, ele olha pela aparência. Mas Deus falou com o profeta Samuel. Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora, mas Deus vê o que está no coração. Meu irmão, eu prefiro olhar com o olhar de Deus. Eu prefiro ver como Deus vê. Prefiro olhar com o olhar de Deus, meu irmão. Não se iluda. Não se iluda com aparência. Não vai achando que é isso. Olha com o olhar de Deus. Deus está te vendo, não como você está por fora. Deus está te vendo como você está por dentro. Deus está te vendo como você está por dentro. Não adianta estar todo impecável se Deus está vendo. Porque Jesus falava mesmo para os fariseus: vocês estão como um sepulcro caiado. Por fora você está bonito, mas por dentro é um montão de ossos. Ou seja, Deus vê. Deus vê a nossa vida. Deus vê a tua vida. Deus está falando para Asaf, para ele entender como é o fim das coisas. Irmãos, a gente não deve se preocupar com o início das coisas, a gente tem que se preocupar com o fim delas. Espera aí. Você está trabalhando, você está tendo, está ganhando, está conquistando um monte de coisa. Mas e no final da tua vida? Eu quero saber qual é o teu endereço. Você vai para onde? Se você ganhou, mas não granjeou para a vida eterna, como diz a palavra de Deus, não adiantou nada. Por isso é importante, meu irmão, você olhar, olha as coisas ao seu redor, olha as pessoas, às vezes, está indo tão bem. Mas para Deus, meu irmão, estar bem é estar bem com Ele. Estar bem com Deus é estar bem. Claro que você pode mudar de vida, mas se você estiver bem com Deus, está bem. Agora, se estiver bem aqui na terra, não estiver bem com Deus, na verdade não está bem em nada. Mas o salmista depois ele entendeu isso. Ele entendeu que essas pessoas que estavam de pé, mas elas não tinham Deus, elas não serviam a Deus, que de repente acabaria, passaria tudo. Que a gente não tenha no nosso coração essa síndrome de Asaf. Qual é a síndrome de Asaf? De ver o ímpio prosperar e falar: meu Deus, por que eu não? E eu não, Senhor Deus não... Meu irmão, é a síndrome de Asaf, mas depois ele entendeu o que Deus faz. Quando você estiver pensando isso, quando você estiver em determinado momento da sua vida pensando: poxa, meu Deus, por que fulano e eu não? Por que ciclano e eu não? Leia sempre o Salmo 73. Guarda para você ler. O Salmo 73 é o salmo do tempo da crise, em que você fica pensando: por que o ímpio prospera? Por que aquele cara isso? Por que o outro isso? Né? A gente vê, gente, o cara só falta comprar o mundo. Mas aqui na palavra de Deus ensina
que se a pessoa não for rico para com Deus, não adianta nada. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração.